A leishmaniose é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das 6 doenças infectoparasitárias mais importantes do mundo. Aqui na América Latina, 12 países têm casos de leishmaniose visceral. No Brasil, ocorrem 90% desses casos. E como há uma relação muito nítida entre a leishmaniose humana e a leishmaniose canina, nós trouxemos o Dr. Vítor Márcio Ribeiro. O Dr. Vítor é médico veterinário, ele é presidente do Brasileixe, que é o grupo brasileiro de estudos que estuda leishmaniose canina especialmente. Vítor, explica o que é a leishmaniose canina, então, e qual a relação dela com a humana. A leishmaniose canina é uma doença insidiosa, de caráter crônico, transmitido como a semelhança da transmissão em humanos, através da picada do flebotomínio, né? Que se infecta alimentando em outro animal parasitado e pode transmitir para outro animal e também pode transmitir para o ser humano. Em vários países do mundo, nós temos a leishmaniose visceral canina, notadamente no Brasil, aqui na América e na Europa. Quase todos os países da Europa apresentam esse quadro de doença. É uma doença debilitante, que ela acaba matando os cães se o cão não for prontamente atendido e sofrer um manejo da doença durante a sua vida, uma vez que ela, do ponto de vista parasitológico, ela não tem cura ainda acertada. E como é que se reconhece no animal infectado o desenvolvimento da doença? Olha, uma das características da doença que eu consideraria mais importante seria sinais de emagrecimento, sinais de dermatopatias em geral. Um sinal muito clássico que chama a atenção das pessoas é o crescimento das unhas. Então, o crescimento das unhas, pelo opaco, o emagrecimento, são sinais talvez mais marcantes. As unhas crescem muito? Elas crescem muito. Ou elas normalmente crescem muito ou então ficam muito quebradiças, né? Isso são sinais animais. Seres humanos, geralmente está muito associada à hepatoesplenomegalia, então as pessoas ficam com o abdômen mais dilatado, têm febre intermitente e dores abdominais, são os sinais mais evidentes. E no cachorro, esse quadro, o cachorro foi picado agora pelo flebótomo, não é? E chama de mosquito birigui. Mosquito palha, né? Cangalinha, tem vários nomes. Né? Tem milímetros, né? As pessoas erroneamente o chamam de mosquito, na verdade. Que mosquito é a Aedes, Anófeles, né? São esses das doenças que estão aí mais na moda. O flebótomo, ele é a metade do tamanho do mosquito e não reproduz na água. Ele reproduz em matéria orgânica, no solo úmido, então ele tem características bem diferentes. Agora, a partir do momento em que o mosquito picou o cachorro, quanto tempo ele leva para começar a desenvolver os sintomas? Uma média de 3 meses seria o período de incubação. Os testes sorológicos, eles já podem ser aferidos com em torno de 45 dias. Você já tem sinalização através de sorologia com anticorpos anti-leishmania. Então, diante dessas queixas, né? O dono leva o cachorro, diz, olha, meu cachorro está emagrecendo, as unhas cresceram muito, ele está estranho, não é mais o que era alguns meses atrás. Como é que vocês fazem o diagnóstico? Normalmente sorológico, mas tem um detalhe, doutor Drauzio, que a gente sempre recomenda em áreas zoóticas, onde a leishmaniose canina está presente, é que cada 6 meses, independente de ter sinais, que os animais sejam submetidos aos exames padrão, que são exames sorológicos. Então, os animais soropositivos são potencialmente animais suspeitos que já você deve pesquisar o parasito, que fica na medula óssea ou linfonodos, né? E aí colhe o material diretamente. Diretamente dali faz a citologia. Ou faz o PCR, né? O exame molecular. É outra ferramenta diagnóstica também. E aí para ter o diagnóstico de certeza. Né? Para ter o diagnóstico da infecção, né? Ô, Vítor, existe falso positivo no teste sorológico? Existe. Lamentavelmente, alguns trabalhos mostram.
teste falso positivo relacionado às leishmanias tegumentares. Então, os grandes centros, isso é um alerta que a gente já começa a fazer, os grandes centros já começam a ter leishmania infanto, que provoca leishmaniose visceral, e já começa a ter leishmania brasiliensis associado. Já começa a ter leishmania infanto e leishmania amazonensis associado. Quando o cão tem uma dupla infecção, pode haver um falso positivo, aí não seria falso, né? Mas quando o cão tem uma e não tem a infanto, pode dar títulos baixinhos. Se o título é muito elevado, uma repetição de um teste sorológico que confirme esse título elevado, é suficiente para dizer infecção. Mas se o título é baixo, se é inferior a 4 vezes o ponto de corte, nós recomendamos a pesquisa parasitológica. Quer dizer, aí a biópsia de medula óssea... aí o aspirado de medula óssea, o aspirado de linfonodo, exames de pele para avaliar se o animal é potencialmente transmissor, também nós indicamos que seja feito. E o animal infectado, picado pelo mosquito, passa a transmitir a infecção a partir de quanto tempo? Sabe isso? É semelhante ao período de incubação. Na medida que ele começa a demonstrar sinais de doença, seria teoricamente momentos em que ele já está apto a transmitir. Se a gente considerar a leishmaniose em 5 pontos principais, o primeiro ponto seria a transmissão, o segundo ponto seria o período de incubação. É possível nesse período haver transmissão, porque tem animais que têm período de incubação muito longo. Mas o período 3, que é o período de doença, já doença determinada, e o período 4, que é o período de desenlace da doença, esses são os de maior nível de transmissibilidade. E o animal não tratado, foi infectado agora, ele vai evoluindo, a doença é uma doença consumptiva, não? Ele vai ficando debilitado e morre quando, em média? Eu acredito que o animal que não sofre intervenção, em 2, 3 anos, ele acaba sucumbindo. Seja por um processo anêmico muito grave, seja por uma insuficiência renal, que são os 2 fatores mais importantes que levam o animal à morte. Quando o animal é submetido a um manejo terapêutico, ele pode viver uma vida normal e morrer de problemas relacionados à velhice. Então, é controlável a evolução da doença. E você, feito o diagnóstico, todos têm indicação de tratamento? Olha, a gente, a modelo do grupo europeu, a gente recomenda o estadiamento da infecção. Então, um animal infectado com sinais brandos, evidentemente que o tratamento não necessita ser tão agressivo. Mas hoje, a gente recomendaria que todo animal infectado sofresse um manejo terapêutico. O manejo terapêutico principal que a gente vai ter hoje no mercado seria a base da droga de miltefosina, que é uma droga leishmanicida e que vai oferecer um controle da carga parasitária desse animal. E você, com tratamento com uma droga assim, leishmanicida, você consegue eliminar completamente a leishmania? Infelizmente não. Os animais ainda continuam infectados, ainda não temos uma droga que consegue limpar o organismo do animal da leishmania. Isso até no caso humano também se discute isso. Então é um protozoário de alta, vamos dizer, adesividade depois que ele entra. É difícil você tirá-lo. Vitor, tradicionalmente a política de combate à leishmaniose tem envolvido o sacrifício dos animais, né? Eu lembro de cenas que vi na televisão de donos de cachorro, donas de cachorro, desesperados, querendo segurar, e o pessoal tirando o cachorro. Como é que você vê esse tipo de estratégia? Eu acho que é um equívoco. Mas eu entendo historicamente quando isso começou. Essa obrigatoriedade de abater cães no país, porque eles são positivos, ela é incorreta do ponto de vista científico e do ponto de vista ético. Então, hoje, com o advento do registro de uma droga para tratamento, o Ministério da Saúde já sinaliza que o tratamento é uma decisão do tutor do animal, desde que ele tenha o compromisso e a responsabilidade para fazer o tratamento. Eu recebi uma vez, anos atrás, um telefonema, eu não vou lembrar de que cidade era, mas de uma pessoa que tinha sido minha paciente, assustada, porque, olha, descobriu que meu cachorro está com leishmaniose, e eu brinco com o cachorro o tempo inteiro,
eu vou pegar, posso fazer alguma coisa para evitar? Esse contato íntimo com o animal transmite sem um mosquito de intermediário? Não, felizmente não. As formas de transmissão que a gente tem hoje entre os animais, a picada do inseto é a mais importante. A outra forma de transmissão seria através da mãe para o filho, a forma transplacentária. A outra forma seria através do coito. Então, o cruzamento de um animal não infectado com um infectado também pode proporcionar. A outra seria através da transfusão de sangue, que também a gente não recomenda porque ela pode acontecer. Mas o contato com o cão, não há registro de que tenha riscos nesse contato. Como é que vocês fazem o tratamento? Vocês dão durante 28 dias e depois? O animal que é submetido a esse tratamento, ele toma durante 28 dias, o medicamento é oral, e nós recomendamos que esse animal vá ao médico veterinário a cada 4 a 6 meses para ser feita uma revisão desse animal. Você acha que dá para acabar com a leishmaniose canina? Não, não. A gente tem que fazer muito para controlar. Agora, controlar a leishmaniose canina, ela não passa só por tratar os infectados ou proteger os cães dos insetos. Ela passa por uma política de saúde. Como alternativa ao extermínio dos cachorros infectados, havia produção de miltefosina em outros países. Muita gente importava da Espanha, principalmente aqui para o Brasil, né? E nós agora temos a miltefosina aprovada no Brasil, no país. Felizmente, esse é um longo caminho, mas o Brasil, felizmente, assume o tratamento dos cães aqui, né? Pelo poder público. O poder público autorizou que fosse registrada uma droga utilizada para o tratamento de cães com leishmaniose visceral aqui no Brasil. Isso é um avanço extraordinário. Precisamos avançar mais, mas já é um grande avanço. Como nós precisamos de campanhas que usem inseticida em larga escala nos cães, já tem projetos e pesquisas que demonstram o resultado disso, mas é um passo para a categoria veterinária que é comprometida com a vida animal e para os tutores que amam seus animais, um passo extraordinário.